Não lhe vão dizer isto na sua consulta médica habitual, mas deixe-me ser franca. Se parou de se masturbar numa idade mais avançada, o seu corpo pode já estar a degradar-se e provavelmente nem se apercebeu disso. Não, isto não é um tema tabu ou uma conversa de balneário. Esta é uma verdade clínica e fisiológica real, e as consequências de ignorar esta verdade podem ser devastadoras, não apenas para a sua saúde sexual, mas também para o seu cérebro, o seu coração, o seu sono, o seu sistema imunitário e até para o seu sentido de identidade. O meu nome é Dra. Cláudia Lopes, sou especialista em saúde e bem-estar no envelhecimento, com mais de 30 anos de experiência a trabalhar com pacientes em processo de envelhecimento por todo o país. Dediquei a minha carreira a estudar como o corpo muda à medida que envelhecemos, especialmente no que toca à intimidade, às hormonas e à vitalidade a longo prazo. E uma das maiores ameaças silenciosas que tenho observado é esta: demasiados adultos mais velhos abandonam a sua saúde sexual e com ela uma chave fundamental para o seu bem-estar geral. Eis o que o pode surpreender: a masturbação não é apenas um impulso residual dos seus anos de juventude. Na verdade, é uma das ferramentas mais poderosas que o seu corpo em envelhecimento ainda possui para regular as suas hormonas, estimular o seu cérebro, proteger a sua próstata e até combater a depressão. E se parou ou nunca começou, o preço que está a pagar pode ser muito mais alto do que pensa. Nos próximos momentos, vou guiá-lo exatamente através do que acontece dentro do seu corpo quando para de se masturbar na velhice, e o que eu partilhar pode mudar completamente a forma como encara a sua saúde e assim mesmo a partir de agora. Antes de começarmos, se preocupa em manter-se lúcido, saudável e independente à medida que envelhece, subscreva o canal e ative o sino para nunca perder conselhos importantes feitos à sua medida. E se esta mensagem ressoar consigo, escreva um nos comentários. Se não, escreva 0. O seu feedback ajuda-me a criar conteúdo que realmente apoia a sua saúde e bem-estar. Agora, comecemos com a primeira e talvez mais negligenciada consequência de não se masturbar na velhice. O que isso faz silenciosamente à sua próstata e saúde urinária. E diminuição da saúde da próstata e da função urinária. Quando comecei a exercer há mais de 3 décadas, não esperava que tantos dos meus pacientes se abrissem sobre algo tão privado, mas tão crítico para a sua saúde: o desaparecimento silencioso dos hábitos sexuais nos seus anos mais tardios. Lembro-me claramente de um homem que se sentou à minha frente e disse: Doutora, eu simplesmente pensei que já não precisava dessa parte da vida. Ele estava no início dos seus 70 anos, em forma lúcida, mas acordava 4 ou 5 vezes por noite só para ir à casa de banho e não conseguia entender porquê. O que ele não sabia, e o que a maioria dos homens não se apercebe, é que a ejaculação regular, mesmo através da masturbação, desempenha um papel crucial em manter a próstata a funcionar corretamente. A próstata não é apenas uma glândula passiva no corpo, é um órgão vivo e dinâmico. Produz fluido, expande-se e contrai-se, e como qualquer sistema, sofre quando é negligenciada. Sem estimulação e libertação regulares, o fluido prostático pode estagnar. Essa estagnação cria o ambiente perfeito para inflamação, inchaço e, eventualmente, o tipo de pressão que perturba tudo, desde a micção até ao desempenho sexual. Pode senti-lo como uma bexiga mais pesada, um jato mais fraco, ou uma sensação desconfortável de enfartamento que não desaparece. Estes não são apenas incómodos, são avisos precoces. E aqui está a parte perigosa. A congestão prostática crónica pode evoluir silenciosamente para condições mais graves, como a hiperplasia benigna da próstata, HBP, que afeta quase 50% dos homens com mais de 60 anos. Se não for tratada, pode levar à retenção urinária, infecções da bexiga e até à necessidade de cateterização. Aquele mesmo homem que mencionei acabou por precisar de uma cirurgia para aliviar a pressão, algo que, se tivéssemos abordado mais cedo através de hábitos simples e consistentes, poderia ter sido evitado.
A ejaculação regular ajuda a lavar a próstata, a limpar o fluido antigo e a reduzir o risco de acumulação. De facto, estudos demonstraram que homens que ejaculam 21 vezes ou mais por mês têm uma probabilidade significativamente menor de desenvolver cancro da próstata do que aqueles que não o fazem. E quero ser muito clara, não estamos a falar de um regresso à juventude ou de algum tipo de comportamento obsessivo. Isto não é sobre fantasia, é sobre função. Sobre usar a sua biologia para proteger o seu corpo da forma mais simples e natural possível. Quando para de se masturbar na velhice, não está apenas a ignorar o prazer, está a arriscar dor, inflamação e uma perda gradual de controlo sobre uma das funções humanas mais básicas. A micção. Tive pacientes que ficaram com medo de sair de casa porque não confiavam na sua bexiga. Vi homens fortes e orgulhosos reduzidos a noites, sem dormir e ansiedade diurna por causa de uma condição que poderia ter sido gerida ou prevenida com algo tão simples como a autoestimulação regular. E sim, também há um custo mental. Perder o controle do seu corpo desta forma, ter de planear as idas à casa de banho, temer viagens longas de carro, acordar a cada 2 horas à noite. Isso corrói o seu sentido de independência. Não se trata apenas da sua próstata, trata-se da sua liberdade. Mas é aqui que se torna ainda mais surpreendente, porque o que começa na próstata não fica na próstata. A consequência seguinte afeta não apenas o seu corpo, mas o seu cérebro. E, uma vez que começa, pode alterar a forma como pensa, sente e se recorda, por vezes de maneiras difíceis de reverter. Vamos falar sobre o que acontece à sua clareza mental e cognição quando a autoestimulação desaparece da sua rotina. Se ainda está aqui e estas ideias estão a ressoar consigo, escreva o número 1 nos comentários. Isso permite-me saber que continua comigo, envolvido e a valorizar esta mensagem. Agora vamos continuar com o ponto número 2. Névoa cognitiva e clareza mental reduzida. Não há muito tempo. Um paciente no final dos seus 60 anos veio ver-me. Ele não se queixava da sua próstata ou dos seus níveis de energia. Apenas disse algo que me marcou. Doutora, já não me sinto eu mesmo. Entro numa sala e esqueço-me porque estou lá. Perco o fio do pensamento a meio de uma frase. Eu costumava ser tão perspicaz. Isto é apenas velhice? É uma pergunta que ouço com mais frequência do que se possa pensar. E sim, o envelhecimento traz naturalmente algumas alterações cognitivas. Mas o que a maioria das pessoas, mesmo adultos com elevada educação e consciência da sua saúde, não sabe é que a atividade sexual, incluindo a masturbação, desempenha um papel poderoso na proteção da função cerebral. Eis o que acontece. Quando se entrega ao outpraiser, o seu cérebro liberta um cocktail de neuroquímicos dopamina, serotonina, oxitocina, todos diretamente ligados à memória, foco e regulação emocional. Estes químicos não servem apenas para se sentir bem no momento. Eles ajudam a construir e a proteger as ligações neurais, estimulam o fluxo sanguíneo para o cérebro, reduzem o cortisol, a hormona do stress, que em grandes quantidades danifica efetivamente as células cerebrais. Agora, quando para de se masturbar, especialmente durante um longo período, esses picos químicos naturais de proteção cerebral tornam-se menos frequentes. Com o tempo, isto pode embotar a sua acuidade mental, pode achar mais difícil concentrar-se, processar informações ou até sentir-se motivado. Não acontece de um dia para o outro. Instala-se lentamente. Primeiro, esquece de nomes. Depois, esquece de que dia é. Depois começa a duvidar da sua própria mente. E nessa dúvida, algo pior pode enraizar-se: o medo. Vi pacientes entrarem numa espiral de ansiedade e depressão simplesmente porque acreditavam que estavam a perder a cabeça, quando na realidade o seu cérebro estava carente de estimulação e equilíbrio químico. Nos homens há uma mudança hormonal adicional.
A testosterona, a hormona profundamente ligada à memória, à capacidade de decisão e à vitalidade, pode diminuir mais rapidamente quando a atividade sexual cai para perto de zero. A testosterona não se resume à libido. Trata-se do seu sentido de identidade, da sua força, da sua clareza. E sim, a ejaculação saudável e frequente pode ajudar a regular e a preservar os níveis de testosterona à medida que envelhece. Alguns estudos começaram até a ligar a redução da atividade sexual em adultos mais velhos a sinais precoces de declínio cognitivo, até mesmo demência. Não estou a dizer que parar de se masturbar causa Alzheimer, mas estou a dizer isto: quando o cérebro é privado de estimulação, libertação emocional e apoio hormonal, torna-se mais vulnerável, perde o seu ritmo, a sua resiliência. E para muitas pessoas a névoa torna-se densa o suficiente para mudar a forma como vivem, como interagem, como pensam, como se veem a si mesmas. Um homem disse-me que deixou de ir ao seu clube de xadrez porque já não conseguia concentrar-se no jogo. Outro, um professor reformado, disse que se sentia em branco todas as manhãs. Estes não eram problemas de memória que exigissem medicação. Eram sintomas de uma vida desligada da intimidade física, mesmo que consigo mesmo. E aqui está a parte trágica. Isto é evitável. Não precisa de comprimidos ou terapias caras. Às vezes começa por se reconectar com o seu corpo, dando-lhe a atenção que ele silenciosamente anseia, porque quando estimula o corpo, desperta ao cérebro. Mas esta perda da cuidado mental é apenas uma parte da equação. O que acontece a seguir, quando o equilíbrio emocional começa a erudir-se e o seu humor começa a vacilar sem aviso, pode ser ainda mais subtil, mais prejudicial e muito mais difícil de falar. Vamos explorar como desistir da autointimidade pode silenciosamente convidar a depressão para a sua vida diária. Sen, aumento da depressão e do entorpecimento emocional. Uma vez tive um paciente no início dos seus 70 anos, um viúvo reformado, relativamente saudável, que veio ter comigo não por uma doença física, mas por algo que não conseguia explicar bem. Olhou-me nos olhos e disse: "Já não sinto nada, nem tristeza, nem alegria, apenas um vazio." Fez uma pausa e acrescentou: "Isso é normal para alguém da minha idade?" Essa pergunta ainda ecoa na minha mente porque ouço variações dela o tempo todo. O que muitas pessoas assumem ser simplesmente parte do envelhecimento, a monotonia, a desconexão, o lento desvanecer da emoção tem muitas vezes uma causa mais profunda e fisiológica. E uma da qual ninguém gosta de falar. A perda de estimulação sexual, particularmente o autoprazer. Aqui está a verdade. Quando para de se envolver com o seu próprio corpo de uma forma íntima e física, a sua paisagem emocional pode começar a mudar de formas silenciosas mas profundas. A masturbação não é apenas um ato físico, é também uma libertação emocional. É o sistema de alívio do estresse integrado do seu corpo. Durante o clímax, o cérebro liberta químicos poderosos como a oxitocina e as endorfinas, estabilizadores de humor naturais que combatem a ansiedade, a tensão e o baixo astral. Quando remove essa libertação da sua vida, especialmente numa altura em que o stress, a solidão ou o luto já estão presentes, corre o risco de se tornar emocionalmente entorpecido. E esse entorpecimento pode evoluir para algo mais perigoso, a depressão. Tenho visto isto acontecer lentamente. Alguém para de se masturbar depois de perder um parceiro ou porque acha que já não é apropriado para a idade. As semanas transformam-se em meses. Tornam-se mais quietos, mais retraídos, perdem o interesse em hobbies, até mesmo em conversas, dormem mais ou não o suficiente. O apetite muda, a vida começa a parecer cinzenta. E a cruel ironia é que a maioria não percebe a ligação. Culpam-se a si mesmos ou a sua idade, pensam que a vida agora é assim. Mas
Na realidade, o que lhes falta é o ato simples, mas essencial de se conectarem com o seu próprio corpo, não apenas por prazer, mas pela sobrevivência emocional. A depressão em adultos mais velhos é frequentemente subdiagnosticada porque nem sempre se manifesta como tristeza. Às vezes manifesta-se como fadiga, irritabilidade, distanciamento ou ausência de motivação, ausência de desejo. E embora a medicação e a terapia sejam ferramentas importantes, não consigo contar quantos pacientes ajudei simplesmente por os encorajar a recuperar a autointimidade física. Um homem disse-me que se sentiu vivo de novo depois de começar a tocar-se regularmente pela primeira vez em anos. Ele disse que não só lhe levantou o ânimo, como lembrou de que ainda era um ser humano, não apenas um corpo à espera de se desligar. Aquele pequeno ato devolveu-lhe um pedaço de si mesmo que ele pensava ter desaparecido para sempre. E é isto que quero que entenda. A masturbação na vida adulta tardia não tem a ver com fantasia, luxúria ou vergonha. Tem a ver com manter o seu sistema emocional saudável. Tem a ver com dar ao seu corpo uma razão para sentir, para libertar, para se lembrar do que significa estar presente. Porque quando perde essa conexão, não está apenas a arriscar a tristeza, está a arriscar o isolamento, a atrofia emocional e, em alguns casos, a própria vontade de se envolver com a vida. Mas as consequências emocionais não são as únicas. À medida que as noites se tornam mais longas e o seu sono mais interrompido, outro custo oculto começa a surgir. Um que pode afetar a sua memória, o seu sistema imunitário e o seu risco de doenças graves. Vamos falar a seguir sobre como a ausência de libertação sexual pode estar a roubar o sono profundo e reparador de que o seu corpo desesperadamente precisa. Se ainda está a assistir e a achar estas ideias significativas, escreva o número 1 nos comentários para me fazer saber que está aqui e a acompanhar. Agora vamos avançar para o ponto número 4. 4. Pior qualidade do sono. Lembro-me de um homem, no final dos seus 60 anos, que veio ter comigo após meses de sono de má qualidade. Parecia esgotado, pálido, frustrado. Doutora, disse ele, adormeço, mas acordo às 2 da manhã como se tivesse sido disparado de um canhão. Depois fico ali a olhar para o teto, à espera da manhã. Fizemos exames, os resultados estavam normais, sem apneia, sem grandes sinais de alarme. Mas quando lhe perguntei gentilmente sobre a sua vida íntima, ele desviou o olhar. Essa parte de mim, murmurou ele, está reformada. Mas essa parte dele, a parte que ele pensava ter expirado, era possivelmente a chave para o que o seu corpo clamava, sono restaurador ininterrupto. O sono não é apenas fechar os olhos e ficar quieto. É um processo hormonal complexo e um dos gatilhos naturais mais eficazes para o sono profundo é algo que a maioria das pessoas esquece depois de uma certa idade, o orgasmo. Durante o clímax, o seu corpo liberta oxitocina, prolactina, endorfinas, um cocktail químico perfeito, desenhado pela natureza para mudar o sistema nervoso do estresse para o descanso. Ao mesmo tempo, o cortisol, a hormona responsável pela ansiedade e pelo estado de vigília, cai drasticamente. A sua respiração abranda, o seu ritmo cardíaco estabiliza, os seus músculos relaxam. Entra no estado ideal para o sono profundo. Agora, imagine cortar esse processo da sua vida por completo. Não apenas uma vez, mas durante semanas, meses até anos. É o que acontece quando os adultos mais velhos param de se masturbar. O corpo perde uma ferramenta natural em que antes confiava. E o que preenche essa lacuna, muitas vezes, é a inquietação, a frustração, o virar-se na cama. Alguns recorrem a comprimidos para dormir. Outros simplesmente aceitam a exaustão como a sua nova normalidade. Mas as consequências de um sono de má qualidade vão muito além de se sentir cansado. A privação crónica de sono enfraquece o sistema imunitário, acelera o declínio cognitivo, aumenta o risco de doenças cardíacas e aumenta a vulnerabilidade à ansiedade e à depressão. Em adultos mais velhos,
Também contribui para quedas, problemas de memória e perda de independência. Vi pacientes que antes levavam vidas ativas e empenhadas a retraírem-se lentamente, não por causa de uma doença grave, mas simplesmente porque estavam demasiado exaustos para funcionar. E é aqui que se torna verdadeiramente alarmante. Muitos deles não sabiam que lhes faltava a única coisa que costumava ajudá-los a dormir. Não um medicamento, não um suplemento, mas a válvula de escape integrada do seu próprio corpo. A masturbação pode parecer um ato pequeno, até trivial, mas para alguns pode ser a diferença entre 4 horas de sono fragmentado e 7 horas de descanso profundo e reparador. Um paciente disse-me, depois de se reconectar com esta parte de si mesmo, durmo como dormia há 30 anos. Não me tinha apercebido do quanto precisava dessa libertação. Pensei que estava apenas a envelhecer. Esse é o problema. Demasiadas pessoas confundem a negligência biológica com o envelhecimento e sofrem silenciosamente como resultado. Se encontra acordada à noite com a mente a mil, os músculos tensos, as horas a arrastarem-se, pergunte-se quando foi a última vez que o seu corpo se sentiu totalmente relaxado, totalmente liberto. Às vezes a resposta não é uma nova medicação ou uma aplicação de respiração. Às vezes é sobre redescobrir um ritmo antigo que o seu corpo ainda se lembra, se o permitir. Mas enquanto a perda de sono pode corroer silenciosamente a sua energia e clareza mental, a próxima consequência que exploraremos é ainda mais física. E manifesta-se na forma como os seus músculos enfraquecem, o seu equilíbrio se altera e a sua bexiga começa a traí-lo. Vamos falar sobre o que realmente acontece ao seu soalho pélvico e à sua circulação quando a intimidade desaparece. O enfraquecimento do soalho pélvico e da circulação sanguínea. Há vários anos tratei um bombeiro reformado na casa dos 70, um homem orgulhoso e fisicamente forte durante a maior parte da sua vida. Veio ter comigo a queixar-se de pequenas perdas de urina e dificuldade em ficar de pé por longos períodos, sem sentir desconforto na parte inferior das costas e nas ancas. É estranho, disse ele, sinto que a fundação do meu corpo está a ceder lentamente. O que ele descrevia não era apenas envelhecimento, era o enfraquecimento lento e silencioso do seu soalho pélvico. E ele não estava sozinho. O soalho pélvico é um grupo de músculos na base do seu core, os mesmos que suportam a sua bexiga, intestino e órgãos sexuais. A maioria das pessoas não pensa nestes músculos até algo correr mal. Perdas de urina, obstipação, disfunção erétil ou desconforto ao estar de pé ou a andar. Mas aqui está a parte que é frequentemente ignorada. A estimulação sexual regular, incluindo a masturbação, desempenha um papel fundamental em manter esses músculos ativos e engajados. Veja bem, durante a excitação e o orgasmo, o soalho pélvico contrai-se ritmicamente. Essa contração é um exercício não por vaidade, mas por funcionalidade. Melhora o fluxo sanguíneo para a parte inferior do corpo, fortalece o sistema de suporte interno e mantém os nervos e os músculos a comunicarem eficazmente. Não se trata de desempenho, trata-se de preservação. Quando para de se masturbar regularmente, esses músculos não ficam apenas em silêncio, começam a atrofiar. O fluxo sanguíneo abranda, o tecido torna-se menos elástico, a resposta nervosa desvanece e eventualmente pode encontrar-se a lutar com sintomas que nunca esperou. Vontade frequente de urinar, pequenas gotas após usar a casa de banho, dificuldade em segurar gases ou até mesmo dor durante o movimento. Para os homens, isto pode significar uma queda dramática na função sexual. Para as mulheres, pode levar a secura, tensão e desconforto que desincentivam toda a intimidade. Vi adultos, outrora, independentes, começarem a evitar saídas sociais simplesmente porque não confiam na sua bexiga. Vi outros ficarem embaraçados com perdas súbitas ao tossir ou espirrar, sem saberem que tudo isto remonta a algo que negligenciaram durante anos, a circulação e a atividade muscular na região pélvica. E há algo preciso de dizer claramente. Ignorar esta área não é apenas inconveniente. Pode levar a quedas, incontinência e uma perda de dignidade que ninguém merece. Pode começar a depender de pensos
roupa interior especial ou a planear a proximidade de uma casa de banho. Tudo porque a base do seu corpo não está a receber a estimulação e o apoio de que precisa. E quanto mais tempo passa, mais difícil se torna reverter. O que me parte o coração é quantas pessoas sofrem em silêncio. Não falam sobre isso. Sentem-se envergonhadas, confusas ou assumem que é apenas parte do envelhecimento. Mas não posso enfatizar isto o suficiente. O seu corpo ainda quer funcionar, mesmo aos 70, 80 ou mais. E uma das formas naturais mais eficazes de o apoiar, sem medicação ou equipamento, é através de estimulação íntima segura e regular. Quando recupera essa conexão, não está apenas a ativar o prazer, está a restaurar a força, está a enviar sangue para onde é mais necessário. Está a despertar nervos, a manter os tecidos vivos e a lembrar à parte inferior do seu corpo que ela ainda importa. Mas, por mais física que seja esta consequência, a próxima vai ainda mais fundo. Ao seu sistema imunitário, às suas defesas celulares e à capacidade do seu corpo de o proteger de doenças. Porque o que acontece na sua corrente sanguínea após o orgasmo pode ser uma das vantagens de saúde mais importantes e mais negligenciadas de todas. Vamos falar sobre como a inatividade sexual pode estar a enfraquecer silenciosamente a sua imunidade. Liu, função imunitária diminuída. Há alguns invernos, um dos meus pacientes de longa data, um homem no final dos seus 60 anos que sempre fora relativamente saudável, apareceu com um ar esgotado. Tinha estado doente 3 vezes naquela estação, com constipações persistentes e infecções de baixo grau. Eu costumava recuperar num dia ou 2, disse-me ele. Agora, qualquer coisinha deita-me abaixo por semanas. Quando descartámos os suspeitos do costume dieta, sono, medicação, perguntei-lhe gentilmente sobre outra área da sua vida. Tem estado sexualmente ativo, mesmo que sozinho? Ele sorriu, desconfortável, e abanou a cabeça. Não, há muito tempo. Essa parte de mim está simplesmente reformada. O que ele não percebia, e o que a maioria das pessoas não sabe, é que a atividade sexual, incluindo a masturbação, tem um impacto direto no sistema imunitário. Isso não é uma metáfora, é biologia. Durante a excitação sexual, e especialmente o orgasmo, o seu corpo produz um surto de bioquímicos, não apenas dopamina e oxitocina, que o fazem sentir-se bem, mas agentes reais que reforçam a imunidade. A imunoglobulina A, por exemplo, aumenta significativamente. Este é um anticorpo-chave que ajuda a defender o seu corpo contra vírus, bactérias e infecções, especialmente nos sistemas respiratório e digestivo. As endorfinas também são libertadas, reduzindo a inflamação e apoiando a cura. Agora, imagine ficar sem esse impulso, não apenas por uma semana, mas por meses ou anos. O seu corpo começa a perder uma das suas defesas mais fáceis e naturais, numa fase da vida em que o seu sistema imunitário já está a abrandar. Retirar este mecanismo é como retirar as pilhas do seu detetor de fumo. Pode não notar no início, mas quando surgem problemas, o seu corpo não responderá como antes. Tenho visto isto acontecer em tempo real. Pacientes que encerraram as suas vidas íntimas descobrem muitas vezes que adoecem com mais frequência, recuperam mais lentamente ou experienciam surtos de inflamação crónica. E, embora possam não fazer a ligação, o seu corpo está a enviar um sinal claro, algo está em falta. E não se trata apenas de combater uma gripe. O sistema imunitário está profundamente ligado à prevenção de doenças a longo prazo, à vigilância do cancro, à proteção cardiovascular e até à cicatrização de feridas. A libertação sexual regular ajuda a manter o equilíbrio hormonal, a reduzir as hormonas do stress, como o cortisol, e a aumentar a circulação, tudo crucial para manter a imunidade. Quando isso desaparece, o efeito dominó começa. O stress aumenta, o sono sofre, a inflamação aumenta e o seu corpo torna-se uma versão mais lenta e fraca do que já foi. Uma mulher na casa dos 70, depois de perder o marido, disse-me que não se tocava há quase 5 anos.
Quando falámos abertamente sobre a ligação entre a atividade sexual e a força imunitária, ela decidiu tentar reconectar-se com essa parte de si mesma, não por desejo, mas por bem-estar. Meses depois, regressou com os olhos mais brilhantes e mais energia. Não sei explicar, disse ela, mas sinto-me simplesmente mais viva. Como se o meu corpo tivesse a trabalhar comigo de novo e não contra mim. Isso não é magia. É o que acontece quando o corpo recebe os sinais de que precisa, sinais que dizem: ainda estamos aqui, ainda queremos prosperar. É fácil ignorar, descartar ou sentir-se constrangido com isto, mas o seu sistema imunitário não se importa com a vergonha. Ele só responde à ação. E a estimulação sexual, mesmo a solo, é uma ação poderosa que envia uma mensagem de vida e força através de cada célula do seu corpo. Mas, enquanto a imunidade diminuída pode expor o seu corpo a doenças, a consequência final de negligenciar a autointimidade pode cortar ainda mais fundo na sua própria identidade. Porque quando para de tocar no seu corpo pode lentamente deixar de reconhecer quem é. Vamos explorar como a autonegligência pode corroer silenciosamente a sua autoestima e o que pode fazer para a recuperar. Sim, perda do sentido de pertença ao corpo e da autoestima. Nunca me esquecerei de uma conversa tranquila que tive com um paciente no final dos seus 70 anos. Ele era um diretor de escola reformado, outrora confiante, de raciocínio rápido, o tipo de homem que costumava dominar uma sala. Mas quando veio para um check-up de rotina, algo na sua postura tinha mudado. Ombros ligeiramente curvados, olhos um pouco mais baços. Enquanto falávamos, ele suspirou e disse: já não sinto que vivo neste corpo. Sinto que estou apenas a habitá-lo. Essa frase ficou comigo porque o que ele descreveu não é incomum. Ouviu de homens e mulheres com palavras diferentes, mas com a mesma verdade subjacente. A certa altura do caminho, eles deixaram de se sentir em casa, na sua própria pele. E, com demasiada frequência, tudo começa com o silêncio. Com o abandono da autointimidade, descartando-a como já não sendo necessária demasiado tarde na vida ou algo que já ultrapassei. Mas eis o que realmente acontece. Quando para de tocar no seu corpo, quando para de lhe prestar atenção dessa forma profundamente pessoal, começa a desconectar-se dele. Lentamente, silenciosamente e por vezes permanentemente. O autotoque não é apenas sobre prazer, é sobre presença. Quando estimula o seu corpo, mesmo que suavemente, mesmo sem outro objetivo senão o de sentir, está a lembrar ao seu sistema nervoso que ainda está aqui, que importa. Que o seu corpo ainda faz parte da sua identidade, não apenas um recipiente que está à espera de abandonar. Sem isso, algo muda. Forma-se uma espécie de distância emocional e psicológica. Torna-se mais fácil ignorar pequenas dores, mais fácil deixar de se olhar ao espelho, mais fácil acreditar que este capítulo da vida não vale a pena ser nutrido. E essa é a perda mais perigosa de todas, a perda do seu próprio sentido de valor. Tenho visto esta desconexão levar a um profundo entorpecimento emocional, vergonha do envelhecimento, um afastamento do afeto físico, até mesmo uma perda de motivação para os cuidados básicos. As pessoas deixam de fazer exercício, de comer bem, de se vestir com intenção. Para que eu trabalho, pensam elas, quando este corpo já não parece pertencer-me? Uma mulher disse-me que não se tocava desde a menopausa. Simplesmente deixei de me sentir mulher, disse ela. E quanto menos me tocava, mais eu desaparecia. Essa palavra desaparecia atingiu-me com força. Porque é exatamente isso que acontece com muitos adultos mais velhos que deixam de se envolver com os seus eus físicos. Eles não perdem apenas prazer, perdem identidade, visibilidade, um sentido de vitalidade. E aqui está a parte que preciso que ouça. Não tem de ser assim. Recuperar o seu corpo através do autotoque não é sobre ser sexual da mesma forma que era aos 20 anos. É sobre honrar a vida que ainda está presente em si. É sobre dizer: eu ainda estou aqui, eu ainda sinto, eu ainda mereço ser visto,
mesmo que por mim mesmo. Quando se reconecta com o seu corpo, mesmo na privacidade da sua casa, começa a reverter essa borracha silenciosa. Lembra-se a si mesmo que envelhecer não é desaparecer, que o seu valor não expirou com a sua juventude. Volta à casa, para si mesmo. E esse talvez seja o ato mais curativo de todos. E agora, ao chegarmos ao fim desta jornada, vamos ligar todos os pontos. Porque, embora cada uma destas 7 consequências seja grave por si só, quando combinadas, contam uma história muito maior e muito mais urgente. Na mensagem final, quero mostrar-lhe exatamente o que está em jogo e, mais importante, como pode recuperar o controle a começar hoje. Pensamentos finais, recuperar a intimidade, recuperar a saúde. Olhando para os anos que passei a cuidar de pacientes em envelhecimento, o que mais me impressiona não são apenas os desafios médicos que enfrentam, mas as perdas silenciosas e invisíveis que carregam. Perdas que não aparecem em resultados de laboratório ou exames. Um homem que antes se sentia confiante e agora evita espelhos. Uma mulher que outrora irradiava alegria e diz que não sente nada no seu corpo há anos. E, na maioria das vezes, foi-lhes dito que isto é simplesmente o que significa envelhecer. Mas eu não acredito nisso, nem por um segundo. E se veio comigo até aqui, acho que também não acredito. Porque aqui está a verdade. No momento em que para de cuidar do seu eu sexual, no momento em que abandona essa parte do seu corpo e da sua identidade, uma cadeia de consequências silenciosas começa. Falámos sobre elas uma a uma, como a saúde da próstata e urinária pode declinar quando a libertação regular é retirada, como o cérebro se torna nebuloso, menos aguçado quando é privado de estimulação, como a ausência de intimidade física pode convidar a depressão, embotar o sono, enfraquecer a circulação e até comprometer o sistema imunitário. E talvez o mais doloroso de tudo, como desistir dessa conexão privada e pessoal com o seu próprio corpo, pode lentamente minar o seu sentido de valor, até se sentir um estranho para si mesmo. Isto não são coisas pequenas. Isto não é apenas parte do envelhecimento. São sinais de aviso de que o seu corpo, a sua mente e o seu espírito estão a pedir a sua atenção. Sentei-me em frente a pacientes que se sentiam partidos, desconectados, entorpecidos e vi a transformação nos seus olhos quando começam a recuperar esta parte da sua vida. Não requer mais ninguém. Não exige juventude ou saúde perfeita. Exige apenas permissão. A sua permissão para se ver como digno de intimidade. Mesmo agora. Especialmente agora. Sei que este é um assunto do qual muitas pessoas fogem. Algumas sentem-se envergonhadas, outras nunca foram ensinadas que era aceitável cuidar da sua saúde sexual para além de uma certa idade. Mas quero que ouça isto de uma médica que percorreu este caminho com milhares de homens e mulheres. Não só é aceitável, como é essencial. A masturbação na vida adulta tardia não é sobre indulgência. É sobre circulação, clareza, equilíbrio hormonal, ancoragem emocional, defesa imunitária e identidade. Não é um luxo. É uma forma de cuidado, uma declaração de que ainda está vivo neste corpo e ainda é responsável pelo seu bem-estar. Um paciente disse-me uma vez: não me tinha apercebido do quanto sentia falta de me sentir eu mesmo até finalmente tocar nessa parte de mim outra vez. É disso que se trata. Não apenas de se manter vivo, mas de se sentir vivo. Não apenas de sobreviver aos anos, mas de os habitar com presença, dignidade e alegria. Portanto, se se esqueceu desta parte de si, ou a enterrou, ou a julgou, convido-o agora a reconectar-se, a lembrar-se de que o seu corpo ainda está a ouvir, ainda é capaz, ainda é merecedor. Comece devagar, com curiosidade, com gentileza. Mas o mais importante, comece. Porque ao escolher cuidar desta parte de si novamente, não está apenas a proteger a sua saúde, está a reclamar a sua vida. Se esta mensagem ressoou consigo, não aguarde para si. Goste deste vídeo, partilhe-o com alguém que possa precisar de o ouvir e deixe um comentário abaixo para me dar a sua opinião.
Quer concorde, discorde ou tenha perguntas, a sua voz importa e a sua história pode ajudar outra pessoa a sentir-se vista.